Você sabia que participar indiretamente de um crime pode terminar em prisão? É sobre isso que a gente vai falar agora. O que pode acontecer no caso de pessoas que de uma maneira dão cobertura a um suspeito ou até um condenado ou de alguma forma contribuem para que um crime aconteça, né? Aqui no estúdio, o advogado criminalista Cássio Rebouças. Bom dia, bem-vindo aqui ao estúdio do Fala Amanhã. Bom dia, Ana. Cássio, participar, mesmo que indiretamente, de um crime ou ajudar um suspeito de um crime é também crime? Sim, o Código Penal trata isso como concurso de agentes ou autoria e participação, que é um tema de concurso de agentes. O artigo 29 do Código Penal estabelece que quem, de qualquer forma, concorre para o crime, responde pelas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade. O que significa que os agentes que, de qualquer forma, tomam parte na prática de um crime vão responder pelo mesmo crime. Agora, o que configura essa participação? Quando, assim, a polícia, né, enfim, durante as investigações, ela percebe que aquela pessoa ela pode ter se comportado dessa maneira, né? Olha, nas matérias veiculadas a gente percebe duas formas de participação em momentos diversos. Se a participação se dá antes da consumação do crime, para a prática do crime, a gente fala de coautoria. Portanto, a pessoa que, dessa forma, concorre com o agente e para ambos praticarem a conduta, vão responder pelo mesmo crime. Figura diversa é aquele que, de alguma forma, presta auxílio a quem já cometeu um crime, não tendo participado da prática anterior do crime. Isso independente do crime? Independente do crime, essa pessoa... De qualquer pessoa... natureza. Isso, a pessoa que presta auxílio ao criminoso após a prática, não para a prática do crime, ele pode responder por favorecimento real ou pessoal, ou até pelo crime de receptação, no caso de carros que eventualmente, ou bens que possam ser adquiridos como produtos de crime, e essas penas vão variar, mas se eles iniciam a prática após a consumação, eles não respondem pela prática do crime anterior, somente o posterior. Lembrando também que, nesse caso do favorecimento de quem presta auxílio ao criminoso, existe uma isenção de pena para quando quem pratica essa conduta é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão da vítima. Portanto, esses parentes próximos que auxiliam estariam isentos de pena. A gente costuma ver também alguns casos, né, assim, por exemplo, de receptação, como o senhor comentou, assim, por exemplo, celulares roubados que às vezes são encontrados na casa de uma pessoa e aquela pessoa diz não ter conhecimento e tudo. Esses casos também podem configurar como uma participação indireta num crime, por exemplo. Isso vai depender das provas da participação dessa pessoa no crime anterior ou até do conhecimento dela da ilicitude daquele bem que ela está portando, né? Se não há elementos que deem provas à polícia de que aquela pessoa sabe da origem criminosa daquele bem, não há que se falar em prática de crime. Portanto, a receptação, que vai ter penas bem mais altas do que o favorecimento, ela vai partir do pressuposto que a pessoa adquire aquele bem sabendo da ilicitude, da origem criminosa daquele bem. Agora, quais tipos de penas estão previstas nesse tipo de caso? Caso seja comprovado, enfim, independente da natureza do crime, mas quais são os tipos de penalidades a que essas pessoas, comprovada a participação delas indiretamente nesse caso, elas podem ser sujeitadas? Nesse caso do favorecimento, a pessoa que presta auxílio ao criminoso para, de alguma forma, se evadir a aplicação da lei, né, esconde um criminoso em casa, por exemplo, se não for uma dessas pessoas que estão isentas de penas, ascendente, descendente, cônjuge ou filho, ou irmão, essas pessoas vão estar sujeitas a pena de 1 mês a 6 meses, né? São penas, de fato, brandas. No caso da receptação, quem adquire produto de crime, sabendo da origem criminosa, ele pode responder a penas de 4 anos ou, dependendo de como for feita essa receptação, até 8 anos, máximo. Quer dizer, são penas bastante expressivas em casos como esse, né? Com certeza. Como se resguardar? Porque é importante a gente passar para as pessoas que realmente é muito sério, é crime, pode terminar em prisão. Então, como que as pessoas podem se resguardar e entender que diante de uma situação, às vezes, que alguém chega e, você guarda isso para mim ou qualquer outra coisa, ela evitar ser, às vezes, né, indiciada, enfim, por participação e não ter participação realmente. Como que a gente pode prevenir uma situação como essa? Nesses casos em que a pessoa já é procurada após a prática do crime, ela não responderia pelo crime anterior. Mas é interessante que se resguarde, né, e tente agir de boa fé diante dessas situações limite, em que não se tem
exatamente a certeza da origem daquele bem, né? Eventualmente alguém que possa guardar diversos, vamos pensar aqui, diversos cordões de ouro que alguém possa pedir para guardar, diversos celulares que a pessoa não explica de onde veio, isso tudo pode gerar uma complicação posterior, seja no caso de uma receptação, de um favorecimento, mas a pessoa que recebe isso posteriormente não responde pelo crime anterior, mas pode responder, seja pelo favorecimento, seja pela receptação. A gente tem aqui algumas participações dos nossos telespectadores, né? O Roger Nunes, Cristiano Maciano, Marcelo Elias, enfim, bom dia para vocês, obrigada pela participação. Bom, e todos aqui são enfáticos em dizer, né, coautor, contribuir ou colaborar de alguma forma, né, que mesmo que indireta, são criminosos do mesmo jeito, são pessoas que a justiça precisa olhar, quer dizer, revolta também, né, uma situação que também gera revolta, assim como o criminoso ali, o principal agente daquele crime, né, Sim, causa repercussão, né. Com certeza. O que vai variar é o tipo penal que vai ser aplicado, mas quem presta auxílio à prática criminosa, seja para o crime ser cometido como coautor, como partícipe, seja para esconder os efeitos do crime ou para adquirir produtos de crime, todos eles vão praticar crimes diferentes a depender da conduta. Ou seja, bastante atenção, não se envolver. Na primeira suspeita aí de achar que pode estar sendo envolvido em alguma atividade ilícita ou algum tipo de crime, é recuar, né, doutor? Com certeza, prudência não faz mal. Tá, ok, muito obrigada, bom dia e obrigada por ter participado e esclarecido aí essas dúvidas para a gente hoje. Eu agradeço, fico à disposição.